Autorresponsabilidade. O que é isso, hein? A gente falou nesses 2 dias sobre vitimismo, né? Sobre pessoas que estão sempre dando desculpas para não fazer aquilo que precisa ser feito, contando verdadeiras historinhas que justificam apenas para si mesmas o não resultado, a não ação. Existem dentro da psicologia positiva algumas coisas que travam e algumas coisas que limitam as pessoas a entrarem em ação. E uma dessas coisas que nos impede de ir à frente é o medo. O medo é uma das maiores travas que realmente impedem as pessoas de fazerem acontecer. E são vários tipos de medo, né? O medo de ficar sozinho, o medo de ser criticado, o medo de ser rejeitado, o medo de ser exposto, o medo das pessoas não gostarem de você, o medo de ser demitido, o medo de ser excluído. Então são vários tipos de medo, mas existem 2 tipos de medo especificamente que realmente limitam e travam as pessoas. O primeiro tipo de medo que realmente impede as pessoas de ir à frente é o medo de não ser amado. Isso mesmo. O medo de não ser amado, ele está envolvido, o medo de ser rejeitado, o medo de ser criticado, porque tudo isso de alguma maneira afasta as pessoas de você. Então, quando você vai fazer algum tipo de ação, quando você vai fazer alguma ação ou tarefa, ou executar alguma coisa que corre o risco de você ser criticado ou rejeitado, na verdade você está com medo de não ser amado pelas pessoas. E esse medo é um dos medos que mais travam e um dos medos que mais limitam as pessoas de ir adiante. E quando você alimenta esse medo, você começa a entender por que você não faz aquilo que precisa ser feito. Porque, na verdade, você está com muito medo das pessoas não te amarem. Você está com muito medo das pessoas não te aceitarem se você fizer algo e aquilo der errado. Deixa eu te falar alguma coisa. Se as pessoas não te amarem porque você tentou algo e não deu certo, isso não é amor. Não vale a pena a companhia dessas pessoas. Se elas não são verdadeiramente, te apoiam, te estimulam em qualquer circunstância. Então para de temer essa falta de amor. Porque você é muito mais amado pelo que você é e pelo aquilo que você faz do que por aquilo que você deixa de fazer. Quando você faz e conquista, você passa uma pessoa que inspira outras. Mas quando você é daquele tipo de pessoa que fala o que os outros devem fazer, mas não faz, você só é alguém cheio de palavras soltas, cheio de alguém de promessas, de alguém que não fala, dá conselho para todos, mas não usa para si mesmo. E não deixa esse medo te dominar e te impedir de fazer aquilo que precisa ser feito. Um outro tipo de medo que mais limitam as pessoas é o medo de não ser bom o suficiente, não ser bom o bastante. Esse medo de não ser bom o bastante é você que muitas vezes tem um plano perfeito, mas ele nunca é bom o suficiente. Está sempre faltando um detalhe, está sempre faltando uma vírgula, está sempre faltando um aprendizado, está sempre faltando alguma coisa. E você nunca chega, nunca realiza aquilo que você se propôs, porque nunca está bom o suficiente. Sabe, você tem uma necessidade de ser perfeito em tudo aquilo que você fez. Sabe, essa perfeição tem feito com que você não haja, você não tire o seu plano do papel, porque você está sempre buscando a perfeição em tudo. E o pior, além de não agir, por estar sempre esperando você estar preparado, não preciso fazer mais um curso superior, eu preciso fazer mais uma pós-graduação, eu preciso fazer mais uma especialização, eu preciso fazer mais um doutorado, sei lá. Sabe, as pessoas elas têm vivido um mundo onde elas estão sempre adiando a realização dos seus sonhos, esperando que vai aparecer aquela peça do quebra-cabeça que está faltando. Mas não é assim que funciona. Olha, eu não sei a sua idade, eu não sei quantos anos você tem, e não importa o quão jovem ou quão velho você seja, você tem um histórico aí de anos de vida, de coisas que você aprendeu, de coisas que você viu, daquilo que você sentiu, daquilo que você aprendeu na escola, daquilo que você aprendeu que os outros disseram, daquilo que você leu. E quanto mais você lê, quanto mais você vive, você tem um estoque de armazenamento de coisas aí dentro que precisa ser utilizado. Sabe, nunca se houve tanto acesso a conhecimento disponível como nos dias de hoje. Hoje você tem aí o Google, o YouTube cheio de conteúdos maravilhosos e as pessoas, na verdade, elas sabem o que tem que ser feito, elas só não fazem, porque estão sempre buscando o plano perfeito. Então a gente pode dizer que talvez você seja uma daquelas pessoas que tem sofrido de obesidade mental. Sabe, é muito conteúdo estocado para pouca ação. E isso tem feito de você uma pessoa mediana. Sabe, uma pessoa que às vezes é até criticada, porque você dá palpite na vida de todo mundo, mas você não usa o seu conhecimento para seu benefício. Sabe, a sabedoria nada mais é que o conhecimento colocado em prática.
Sabe, conhecimento nunca foi poder. O conhecimento ele só é poder quando você tira ele do papel e começa a aplicar na própria vida. Aí sim você começa a ser uma pessoa sábia. Uma pessoa que coloca o conhecimento em prática, você começa a ter sabedoria. E é esse tipo de sabedoria que eu quero te desafiar a começar a aplicar na sua própria vida. Você tirar do papel aquilo que você já sabe que tem que fazer e executar. Esses dois medos são os maiores travadores que te impedem de ir à frente. O medo de não ser amado e o medo de não ser bom o suficiente. E a maioria das pessoas, elas tentam lutar contra o medo. E essa luta contra o medo, eu preciso te dizer que você não ganha. Você sempre perde quando você luta com o medo, porque o medo ele é forte. Mas o medo ele não é o seu inimigo, ele é só apenas a sua voz interna querendo te proteger e te prevenir de acidentes, te prevenir de riscos, te prevenir de possibilidades. Só que quem tem governado a sua vida? A sua vida tem sido governada pelo medo ou o medo é governado por você? Então, quando você para de lutar contra o medo e você começa a dominar o medo, você não precisa lutar contra o medo para dominar ele, você só precisa aceitar ele na sua vida e entender que se está com medo, vai com medo mesmo, porra. Sabe, não tem como você deixar o medo para trás, ele vai. Mas quando você vai, você descobre que aquele medo, aquela insegurança, aquela dúvida que você tinha, ela acabou. Aquele gigante que foi pintado lá atrás, ele parece pequenininho agora, porque você decidiu sair do lugar. E quando você faz isso, você começa a ter dominância, você começa a entender o que realmente é ser protagonista da sua própria vida. Mas enquanto você estiver com aquele medo de não ser bom o suficiente, você começa a se tornar um tipo de pessoa que é uma pessoa muito chata, uma pessoa que exige tanta perfeição de si mesmo e não exige tanto das pessoas que estão ao seu redor. Então talvez você é casado ou casada e você é uma pessoa que tem essa mania de estar sempre buscando perfeição em tudo que você faz. Não estou dizendo que não tem que ser perfeito, mas você pode começar antes de estar perfeito e ir aperfeiçoando no processo. Eu não preciso aperfeiçoar parado, porque às vezes eu estou achando que eu preciso de tal coisa e quando eu vou para a prática, aquilo não servia para nada. Então começa com o que você tem e começa a ajustar o processo no meio da jornada. Mas enquanto você tem essa necessidade de perfeição, cara, você se torna uma pessoa que carrega o mundo nas suas costas. Você se torna uma pessoa ranzinza. Nunca nada que as pessoas fazem para você é bom o suficiente. Você está sempre se cobrando, então você não se permite relaxar, você não se permite dançar, você não se permite rir, você se torna um velho com 30 anos de idade. Você se tornou um idoso com 20 anos de idade, porque você não consegue se divertir, o quanto você se cobra de ser perfeito o tempo todo. E enquanto você cobrar de ser perfeito o tempo todo, você não vai conseguir atingir picos de alta performance na sua vida. Deixa eu te falar. Você tem uma permissão, você tem um direito, e esse direito ele é uma necessidade básica do ser humano. Ele atende uma das necessidades que eu chamo de significado. Essa necessidade de significado é uma necessidade de ter o direito de errar. Você tem o direito de errar. E quando você se permite errar, você permite também as pessoas ao seu redor errar. Só que você se sente tão perfeito que você não se permite. Sabe, e as pessoas que mais têm alta performance são as pessoas que entenderam. Ninguém acorda de manhã e fala o seguinte, gente, que vontade de errar geral hoje. Eu não conheço ninguém que acorda para errar. Todos que erraram foi tentando acertar. Se você não se permite errar, você nunca vai aprender ou experimentar o novo. Tem pessoas que saem para um restaurante bacana e ela pede o mesmo prato de sempre. Sabe, ela vai para casa, ela faz o mesmo caminho, a mesma jornada todos os dias, é o mesmo trajeto que ela faz todos os dias. E quando ela faz isso, ela não consegue expandir sua mente para novas possibilidades, para criatividade. E isso acaba fazendo com que você continue dentro da sua zona de conforto. Então, se permitir errar é uma das necessidades básicas do ser humano. Então, você precisa permitir errar e permitir as pessoas que estão ao seu redor errar. Tem gente que é mãe, ela cobra tanta perfeição do filho. E essas crianças, elas nascem com a necessidade de aprovação, porque ela tem que ser perfeita sempre. E se tornam adultos inseguros, indecisos, fracos, homens fracos, mulheres com baixa autofuncionamento e acabam sendo pessoas que ficam refém de pessoas superfuncionadas, pessoas dominadoras, porque elas não têm capacidade de dizer não, de expor o seu pensamento, expor a sua crítica, expor a sua discordância sobre algum assunto, sobre algum tema. Então,
Permita-se errar. Essa é uma necessidade básica do ser humano. E eu ainda vou te dar mais um elemento para que você se permita errar. As pessoas que conseguem performar num alto nível, elas têm uma característica diferente da maioria das pessoas. Pessoas que se permitem errar, normalmente são pessoas que se divertem. São pessoas que são felizes naquilo que elas fazem. Quando você está praticando um esporte no qual você gosta, um exemplo só, e você vai para um treino. No treino você arrisca, se é um futebol, você arrisca dar um passe diferente, você arrisca fazer um gol de uma forma diferente, você se arrisca quando é treino. Por que você arrisca quando é treino? Porque ali você não se cobra tanto a ser perfeito. Então as pessoas que mais se divertem, elas se permitem errar, elas se permitem fazer diferente, elas se permitem arriscar. Sabe, quando você se permite isso, você se torna uma pessoa mais feliz. Com menos cobrança, com menos peso. Talvez você termine o dia com seus ombros pesados, doloridos, sabe, cheio de hematomas, de músculos, de nódulos ali, que tem te estafado. Porque o tempo todo você tem carregado um piano nas suas costas. Sabe, você tem que ser perfeito, e como você se cobra ser perfeito, você acaba fazendo pela sua equipe, você acaba fazendo pelo seu marido, você acaba fazendo pelos seus filhos, acaba fazendo pela sua família, e você cuida de todo mundo e menos de você mesmo. Como você vai ser uma pessoa produtiva se você carrega o mundo sobre as suas costas? E o pior de tudo, se você é uma pessoa assim, você só se relaciona com pessoas de baixa competência ou de baixa efetividade. Ou seja, são pessoas que precisam ser comandadas, são pessoas que precisam ser direcionadas, são pessoas que você precisa dar um chute na bunda dela para elas pegarem no tranco. Sabe, como eu tenho atendido tantas mulheres ultimamente, o que eu mais vejo são mulheres falando, não, meu marido não vai. Se eu não dou uns cutucão, se eu não dou umas pressão, o cara não pega no tranco. Sabe por que isso acontece? Você é tão boa naquilo que você faz, você exige tanta perfeição de todo mundo, que para fazer bem feito só tem que ser você. E quando o cara não faz bem feito, você pega aquilo para fazer para você também. Como você fica cansada, você cobra dele. Mas quando você pega um homem que faz, se ele faz do jeito dele, você cobra, você é centralizadora, você quer perfeição de tudo. E chega uma hora que ele decide abrir mão do papel dele, porque você faz o seu e o dele. Só que a sua vida está indo para o brejo. A sua que tenta controlar e a sua que deixa alguém controlar a sua. Então é importante você ser feliz, é importante você se divertir nesse processo. E quanto mais você se diverte, mais resultados você tem. Quando você se diverte, você entra, segundo a psicologia positiva, num universo de possibilidades infinitas. Você aumenta o seu nível de cognitivo, o seu nível de criatividade, o seu nível de relacionamentos. Ou seja, quando você está bem, quando você está se divertindo, você quer conectar com outras pessoas. Você quer sair, você quer interagir, você quer conhecer pessoas novas, você quer aprofundar nos seus relacionamentos. Nós vivemos uma era onde as pessoas elas não aprofundam relacionamentos. Elas conhecem muitas pessoas, mas não são profundos os relacionamentos, são superficiais. E essa superficialidade, ela reflete o seu nível emocional. Porque quanto mais bem eu estou comigo mesmo, mais pessoas eu quero me conectar, mais pessoas eu quero doar, mais pessoas eu quero aprofundar nas minhas relações. Então, além de melhorar a minha conexão, melhora a minha imunidade, ou seja, eu estou feliz e ainda não fico doente. Aumenta meu sistema imunológico e eu consigo ser mais criativo, eu consigo aumenta meus níveis de resiliência, ou seja, eu caio, eu levanto na mesma velocidade, porque eu estou bem. Então, quando você está bem, existe um ciclo de coisas que cooperam a seu favor. E a mesma coisa acontece no inverso. Quando você se torna um vitimista, você começa a colocar o seu foco apenas nas coisas negativas. E quanto mais negativo você é, mais o seu foco está no problema. E tudo que você coloca foco, aquilo se expande. Se você põe o foco no problema, o problema se expande. E quanto maior ele fica para você, maiores são as suas emoções ou sentimentos negativos. E sentimentos negativos, eles dão início a um baixo nível cognitivo, baixo nível imunológico, baixa resiliência, baixo nível de capacidade de conexão com outras pessoas. Enfim, você se torna uma pessoa num ciclo de derrota, num ciclo de coisas negativas. Está tudo tão ruim, mas eu estou até com medo, porque pode ser pior ainda. E acaba acontecendo algo pior na vida dela. Então, olha só o que eu estou dizendo para você. Se está com medo, filho, vai com medo mesmo.
Não deixa o medo te travar, não deixa o medo te limitar, de você assumir os compromissos, assumir os desafios da sua vida. Quando você deixa o medo para trás, você está dando o primeiro passo para ser feliz, para viver a vida real, para deixar de viver a vida imaginária, a vida que não faz sentido, aquele medo que foi construído aqui no campo da imaginação e você não vive, você não aterriza para a realidade e onde ela é real. Então, enfrentar esse medo é enfrentar a vida de uma maneira alegre. Sabe por que você não pode dar risada com os seus erros? Lembra do que eu falei ontem? Nada te ataca, nem a verdade, nem a mentira, se você se conhece. Sabe por que você fica constrangido quando as pessoas riem dos seus erros? O meu filho, mais novo de 3 anos, quando a gente dá risada dos erros dele, ele fica nervoso. Papai bobo, irmã boba. Ele começa a criticar. Mas você parece uma criança, um bebezão de 3 anos, porque você não se conhece. Cara, se você for fazer alguma coisa e deu uma rata em cima, eu fico lembrando do meu primeiro emprego. Não, escuta essa, gente. Vocês vão falar, se teve jeito para mim, tem jeito para você também. Então, olha só. Eu fui trabalhar numa loja de eletrodoméstico com 17 para 18 anos de idade. Na minha primeira venda, na época, eu tinha que escrever o nome da pessoa nas costas, anotar nome de referência, eu tinha que colocar o CPF, o número da identidade era cheque, desculpa. Tinha que colocar atrás do cheque o endereço, a identidade e referências da pessoa. E tinha que escrever a data de hoje. E eu fiz tudo isso e escrevi a data de hoje. Eu não coloquei dia 19/7/2020, eu escrevi a data de hoje. Quando eu percebi que eu fiz essa besteira, eu rabisquei o cheque e passei a maior vergonha com o meu gerente. Então, o quanto eu era inocente, o quanto eu era bocó, sonso. Mas naquela hora, eu não fiquei com vergonha daquilo que eu fiz. Sabe, no intervalo, quase fechando a loja, eu compartilhei com os colegas a rata que eu estava dando. E todo mundo riu de mim. E eu não me senti mal com aquilo, porque eu errei mesmo. Sabe, hoje eu estou aqui contando dessa besteira que eu fiz. E tantas outras que eu já fiz na minha vida. Se eu te contar as ratas, as coisas que eu já fiz na minha vida, que deram errado, e as vergonhas que eu passei, você fala, esse cara não devia estar aí pelas experiências que ele passou. Mas cada experiência foi uma oportunidade de um aprendizado novo. Cada experiência que deu errado foi uma oportunidade de aprender algo novo. Só que você fica deixando essas pequenas experiências que talvez não foram bem sucedidas porque você não tinha experiência. Só que você se cobra tanto de ser perfeito que você não se permite viver experiência. Você não se permite errar. A experiência ela vem pelo fazer. E quando você faz, você aprende o que deu certo, o que poderia ser melhor, o que deveria ser diferente e o que você não deveria fazer. Sabe, você perde a oportunidade de ter todo esse aprendizado quando você decide fazer, mesmo que não esteja tudo pronto, mesmo que não esteja tudo perfeito. Sabe, você vai lá e faz. E isso é o divisor de águas. Então, as pessoas mais ricas do mundo, segundo uma pesquisa da revista Exame, que saiu alguns anos atrás, as 10 pessoas mais ricas do mundo, elas não têm curso superior. Não são as pessoas mais inteligentes, não são as pessoas com mestrado, doutorado e pós-doutorado, essas coisas todas. As pessoas mais ricas são aquelas que desenvolveram a capacidade de agir. E quanto mais elas agiam, mais elas aprendiam com as suas experiências. E quanto mais elas aprendiam com as suas experiências, elas começaram a se tornar especialistas. Porque a maioria das pessoas elas desistem no meio do caminho. E eles não desistiram. Quanto mais eles caminham em direção ao objetivo, maior é a oportunidade de melhoria, maior é a oportunidade de aperfeição, a melhor é a oportunidade de aperfeiçoar o ciclo. E tudo isso vai acontecendo de uma maneira sistêmica, é fazendo. Sabe, não sei se você já estabeleceu algum objetivo na sua vida. Porque quando você estabelece, você alcança esse objetivo, a sensação de quando você alcança é que parece que foi normal. Parece que o objetivo não era tão desafiante assim. Por que isso acontece? Porque na jornada entre o dia que você disse que você queria alcançar e o dia que você alcançou, você cresceu tanto, você evoluiu tanto, que na hora que você chegou no objetivo, aquilo pareceu pequeno demais para você. E você não consegue nem celebrar esse objetivo mais. E isso é um erro. Você precisa celebrar ele de qualquer forma. Mas o que eu estou querendo te dizer, que o bom da vida não é quando você alcança os objetivos. O bom da vida é a jornada. Você tem uma jornada para percorrer que faz toda a diferença na vida.
Sabe, não importa quantos namoros já foram frustrados, você não para de namorar. Não importa quantas vezes deu errado, você não para de tentar errar. Thomas Edison foi assim. O cara, depois de mais de mil tentativas de como construir uma lâmpada, ele achou a solução. Imagina se ele tivesse parado na 100ª, 20ª, porque ele acha que já tentou muitas vezes. Talvez hoje a gente não tinha um privilégio de ter uma luz para tomar banho, para olhar no espelho, para se locomover durante a noite. Então, tudo começa a partir do momento que você se permite errar. E se permitir errar é liberar o seu cognitivo para novas possibilidades, para novos aprendizados, para novas experiências, para a criatividade, para o novo. E isso te dá uma sensação de liberdade. Eu tenho um treinamento que chama Freedom. É um treinamento de inteligência emocional que muitas pessoas já fizeram. São treinamentos que dão 2.000 pessoas, 1.500 pessoas. Então a Rafa Kalimann já fez, a gente já tem algumas pessoas que já estão inscritas no próximo, como a Gabi, a própria Rafa de novo, a Ive, todas que estiveram no Big Brother e várias outras pessoas que vão estar no próximo Freedom. E lá eu digo que as pessoas que mais prosperam são as pessoas que aprenderam a ser feliz na jornada, onde elas não estão preocupadas com a aparência, com o parecer ser, mas em ser quem realmente elas são. E quando isso acontece, isso é libertador. E lá é uma experiência com forte impacto emocional muito grande. O seu avião ele só vai decolar a partir do momento que você assumir a responsabilidade por tudo aquilo que acontece na sua vida. Então nós abandonamos a mentalidade vitimista e agora a gente assume tudo aquilo que acontece na sua vida como sua responsabilidade. Quando você assume isso como sua responsabilidade de não terceirizar culpados e assumir que você pode fazer diferença, você realmente começa a ver o que diferencia o comportamento dos vitimistas das pessoas autorresponsáveis. E o que realmente diferencia é que um vitimista, ele pensa o seguinte: eu não consigo, não deu hoje, isso é difícil para mim, está chovendo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho conhecimento, eu não dou conta. O vitimista fala assim. Enquanto o autorresponsável, para ele não importa a condição que você está vivendo agora. Não importa o estilo de vida que você está vivendo agora. Não importa o quanto você tem de dinheiro, não importa o que você tem de conhecimento, não importa o que você já fez ou o que você já deixou de fazer. Isso não interessa para uma pessoa que é autorresponsável. Para um autorresponsável não é o que você, não é a situação que te define. Não é um fato que te define. Um vitimista, ele para diante dos fatos. O fato é que está chovendo, o fato é que eu não tenho dinheiro para abrir uma loja. Esse fato é o que realmente impede as pessoas vitimistas de ir adiante. Enquanto uma pessoa autorresponsável, quando ela tem um fato, eu não tenho dinheiro para abrir uma loja, que foi uma pergunta que me fizeram ontem. Eu não tenho dinheiro para abrir uma loja. Isso é um fato. E fato é uma coisa que a gente não muda na nossa vida. A gente não tem como a gente mudar fatos sobre a nossa vida. Mas aquilo que você faz diante de um fato é que determina o tipo de resultado que você vai ter. Então o fato é que eu não tenho dinheiro. O que eu posso fazer diante desse fato para que eu alcance o meu objetivo? Quais alternativas eu tenho diante de um fato de não ter dinheiro para que eu possa alcançar o meu objetivo? Está chovendo, é um fato. O que eu posso fazer diante desse fato que eu vou alcançar o meu objetivo? Isso é uma pessoa com a mentalidade de autorresponsável. É alguém que não terceiriza, não é alguém que dá desculpas, mas é alguém que faz as perguntas certas para encontrar as soluções que ele precisa. E se você quer ser um especialista em desenvolvimento, aprenda a fazer perguntas poderosas. Essas perguntas é que vão tirar você do limbo. É que vão tirar você do vitimista e te levar para o resultado que gera felicidade, que gera realização, que gera plenitude. Então, o fato é que você sempre tem alternativa para fazer diferente. E eu quero trazer aqui hoje, como último assunto, último tema para você se tornar autorresponsável, é entender que eu já disse, uma necessidade básica do ser humano, que é o significado, é você ter o direito de errar, de ser reconhecido. Uma outra necessidade básica do ser humano é o senso de certeza. Todos nós temos esse senso de certeza nos acompanhando em todas as decisões que a gente toma na vida. É esse senso de certeza que às vezes te impede de ir além. O que é esse senso de certeza? Que é essa necessidade básica do ser humano? Você tem que ter certeza sobre onde você vai dormir, sobre o que você vai comer, sobre onde você vai trabalhar, sobre onde você vai ganhar dinheiro, como você vai ganhar dinheiro. São necessidades básicas que você tem uma necessidade de certeza. E você busca isso diariamente. Por isso que a gente vê uma grande quantidade de pessoas fazendo prova de concurso público, pessoas que estão estagnadas em empregos há 5, 10, 20 anos trabalhando no mesmo lugar. E tudo isso é buscando esse senso de certeza.
Então, o senso de certeza é um condicionamento mental e programado pelo nosso sistema neurológico que te coloca num regime de proteção, que vai te dar essa sustentação de certeza. Só que isso nada mais é que uma necessidade, não é uma condição. Quando eu entendo isso, eu posso me desafiar mais. Eu abandono o medo, eu abandono a insegurança, eu abandono o meu senso de certeza por acreditar que eu vou dar conta. Sabe, eu vejo muitos casais, antes de ter o primeiro filho, que eles ficam preocupados com as contas, mas aí ele tem o primeiro filho e está tudo ok. Ele consegue sustentar o filho, consegue pagar a escola. Aí vem o segundo filho, ele se preocupa mais ainda, porque agora ele tem 2 filhos. Mas o segundo filho vem e ele atinge a mesma capacidade de sustentar e manter o mesmo padrão, melhorar o padrão. Porque ele foi empurrado, ele foi forçado a sair desse senso de certeza, dessa necessidade de certeza das pessoas. Então, quanto você não está vivendo essa necessidade de certeza? E essa necessidade de certeza, ela te mantém como uma pessoa mediana. Ela não te faz sair da zona de conforto. Então, hoje, para você assumir o controle do seu voo, para você aprender a voar e a conquistar tudo, você precisa assumir essa responsabilidade de assumir riscos, de assumir potenciais falhas, de assumir potenciais dificuldades. E só assim você vai descobrir o quão você é capaz ou não de fazer alguma coisa. Então, olha só, esse senso de certeza, ele vai sempre te colocar para você viver numa zona linear e de patamar de vida. Você nunca vai cair, você nunca vai explodir. Então é importante você entender de uma vez por todas que você precisa se arriscar, você precisa correr riscos calculados. Sabe, aquele risco previsível, aquele risco que você sabe se der merda, que o que vai dar e aquilo que vai dar não vai matar você, você não vai perder o emprego, você não vai perder sua reputação, você não vai perder nada. Então às vezes a gente tem que se perguntar, cara, se eu fizer isso, o que eu perco? Se eu fizer isso, o que eu deixo de ganhar? O que eu deixo de desfrutar? Quando a resposta ela é nada. Cara, o que está te impedindo de começar? Então quando eu digo essa frase, se está com medo, vai com medo mesmo. É assim que as coisas acontecem. É assim que o universo vai conspirar a seu favor quando você decidir ir na contramão da sua programação mental, da programação mental dos seus pais, da maioria 99% das pessoas que não tem objetivo, que não sabe o que quer e se permitem viver nesse linear medíocre. Pessoas que realizam, elas não fazem o que dá para fazer, elas não fazem o que mandam fazer. Pessoas que realizam fazem o que for necessário para atingir os resultados. E é isso que eu quero te desafiar hoje, a fazer o que é necessário. Então, qual que é o desafio? Qual que é a historinha do corretor de imóveis. Boa, eu estava esquecendo dela. Então esse cara me procurou, 4 meses trabalhando como corretor de imóveis, não vendia nada, advogado. E ele já estava falando, cara, eu não nasci para venda, eu não tenho dom, eu não tenho talento, eu não nasci para isso. E eu estou pensando em abandonar. E me contratou para ajudá-lo nessa jornada. Um mês depois, esse cara fez uma venda, 2 vendas no mercado imobiliário, que deu um valor, um VGV de R$1.200.000, ele ganhou quase R$30 mil com essas vendas. E o engraçado é que quando ele vendeu e assinou o contrato, aquele cara que estava antes negativo, falando eu não nasci para isso, eu não nasci para fazer isso, para viver disso, naquele dia que ele assinou o contrato, ele estava assim, caraca, eu nasci para isso, eu me descobri na função, eu descobri o que eu realmente nasci para fazer. Por que ele teve essa atitude? Porque as pessoas, elas se alegram quando elas têm resultados. Você só se desanima porque você ainda não tem resultado naquilo que você está fazendo. Se você não tem resultado é porque você ainda não sabe fazer muito bem. Se você não sabe fazer muito bem, você precisa aprender. E se você não tem como pagar um curso, você não tem como fazer um curso ou aprender com alguém que já faz, então continue fazendo. Mas depois que você fez, que não deu certo, ou o resultado que você gostaria, para avaliar. O que eu poderia fazer melhor? O que eu poderia fazer diferente? O que eu poderia melhorar no meu processo para que ele possa me alavancar no meu resultado? Aprenda com você mesmo. Mas o campeão do não é o campeão do sim. Por que isso acontece? Porque quanto mais nãos você leva, maior é a sua probabilidade de ganhar sim. Porque quanto mais não aprendo, é mais uma oportunidade que eu tenho mais a oportunidade eu tenho de aprender com as minhas ações. Então hoje o que eu quero te desafiar aqui, num domingo que a gente está vivendo, o que você precisa colocar na sua agenda a partir de hoje
para todos os dias nos dias da semana, o que você vai acrescentar de ações na sua agenda, de coisas que você está procrastinando porque você tem medo, porque você não sente seguro, porque você não sente confiante, porque você não sente capaz, porque você não é bom o suficiente. Ações que você já poderia ter feito, mas essa comunicação de derrota, essa comunicação de medo tem impedido você de ir além. Essa comunicação de senso de certeza, eu só faço o feijão com arroz, isso aqui não tem erro. O feijão de arroz, meu filho, só te mantém nutrido. Você quer ter abundância, você tem que desejar o caviar, você tem que desejar a picanha, você tem que desejar o risoto, você tem que desejar a massa. Sabe, isso custa. A vida boa tem um preço, assim como a derrota, ela também tem um preço. Você só precisa decidir o que você quer levar para sua casa, porque o preço da derrota você já está pagando. Então, talvez o preço do sucesso é mais barato do que aquele que você está pagando hoje. Então, para isso, eu preciso decidir. Nessa semana, você vai separar um tempinho hoje aí na sua casa, pegar a caneta e o papel e já vai programar o que você vai fazer no dia de amanhã. O que você vai colocar na sua agenda de amanhã? Todas aquelas coisinhas medianas que você já coloca, que você tem que colocar porque precisa ser feito, mas quais são as ações que você tem adiado de fazer? E você não vai deixar elas para fazerem por último, você vai fazer ela no começo da manhã, na hora que você acorda, chegou no seu trabalho, é as mais desafiadoras, aquelas que você mais temia de fazer, aquelas que você sentia mais inseguro, é que você vai fazer. Eu te garanto, você vai fazer isso, você vai dar um feedback dessa ação, vai falar alguma coisa aí no seu stories e vai me compartilhar, porque eu quero ter o seu feedback. Todas as pessoas que se dispõem a fazer isso, no final desse dia, elas falam que foram os dias mais felizes da vida dela, porque aumentou o seu nível de sensação de plenitude e realização. Por que aumenta isso? Porque você fez aquilo que realmente conecta com o objetivo. Você acabou de matar um gigante que até então estava te vencendo. E quando você mata um gigante, pode vir outro que você vai conseguir matar. Então coloca uma tarefa desafiadora, uma tarefa que você não gosta de fazer, que você tem medo de fazer. E você vai fazer. E independe do resultado. Se deu ruim, se deu bom, independe. Você vai fazer. Esse é o seu desafio. E se você conseguir fazer essa pequena ação, ela é pequena, mas ela é desafiadora, eu te garanto que amanhã à noite você vai estar comemorando um dia com a sensação de muita produtividade. E isso vai fazer a diferença nos seus resultados de uma maneira consistente e muito poderosa. Confie em mim. Tenha mentalidade. Não faça o que for preciso. Faça o que for necessário para atingir os seus sonhos. Dessa forma, você vai se surpreender com a sua pessoa, com o seu resultado e com a pessoa que você tem se tornado.